Fala pessoal, aqui que vos fala é Valdson Braga, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Sou artista visual, trabalho com questão socioemocional há muito tempo e estou aqui hoje para discutir um assunto polêmico. Um dos assuntos mais comentados do Brasil, que é a confusão que está tendo entre Pedro Scooby e Luana Piovani. Os dois são famosos e essa treta você vai entender agora. Pedro Scooby e Luana Piovani foram casados durante um bom tempo, tiveram 3 filhos, foram morar juntos em Portugal e lá acabaram se separando. Diante disso, a treta começou e eles usam a rede social para poder debater sobre esse assunto e tornar isso público. E eu queria que você agora visse o vídeo de Luana Piovani falando sobre o que está acontecendo para você entender tudo o que está rolando. Depois eu volto para a gente conversar sobre isso. É isso aí, meu povo. Vão ter vários capítulos da novela. Irresponsabilidade e incoerência é assim que se faz, para vocês acompanharem. Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. E ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu essa casa comigo, eu moro aqui com os meus 3 filhos, mas ele acha que quem tem que arcar com o aluguel sou eu. Ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele, porque no caso eu trabalho, eu não sou madame, tampouco dona de casa. E justamente porque eu trabalho e a menina que trabalha em casa só trabalha até as 4, até porque eu sou uma patroa bastante coerente. Ela não faz um turno de 12, 14, 16 horas. Então, quando ela sai às 4 da tarde, chega a outra, porque eu chego do meu trabalho 8 da noite. E alguém tem que ficar em casa com as crianças para dar banho, ver tarefa, dar jantar, até eu chegar. Então ele acha que não precisa pagar tudo isso. Também ele esqueceu da carrinha que leva o filho dele andar de skate, porque ele acha que eu corto o sonho do filho dele, porque exijo que a escola seja prioridade. E ele acha que o grande incentivador é ele, mas não vai me dar o dinheiro do motorista, porque tem que ter um motorista, primeiro, porque eu não dirijo, não tenho carro, segundo, porque no caso eu estou trabalhando. Então o Dom já vai chegar aqui sem ir para o skate. Ele definiu um valor para comida, e aí o valor realmente faz jus ao que eu pago. E ele disse que vai contratar um advogado aqui em Portugal. O que eu preciso dizer para vocês que vão acompanhar os episódios dessa novela? Mulher aqui em Portugal não vale 10 cêntimos. Digo isso por quê? Porque violência doméstica aqui não dá cadeia e pensão alimentícia aqui para mulher é assim, ó. Até porque o salário mínimo são 700 euros agora. Só de motorista para levar o Dom andar de skate eu gasto 400 euros, tá? Só para vocês entenderem. Fazer aí um paralelo em relação ao salário mínimo daqui. E o que acontece? Aqui em Portugal, diferente do Brasil, eles são muito preocupados com a coisa da privacidade, do cuidado, da imagem da criança. Então aqui você não pode divulgar foto do teu filho, você não pode contar histórias do teu filho e tal. Mas não é esse o nosso background, não é essa nem a minha história, nem a dos meus filhos, nem a do pai dos meus filhos. Então ele vai contratar um advogado aqui que vai imediatamente sugerir, olha, você está apto a tirar a guarda da Luana dos teus filhos. A questão é a seguinte, eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus 3 filhos mais o dele recém-nascido. Então eu acho que ele precisa de mim. Porém, se ele entrar aqui, ele acaba conseguindo tirar a guarda das crianças por esse papo que a gente está aqui tendo na internet, por eu expor os meus filhos, né? Então, a gente vai ver como vai ser isso. Resta saber se fora o Dom, os outros meninos vão querer ir.
Claro que vão ter que tirar os meus olhos e os meus órgãos de dentro do meu corpo para alguém querer tirar o meu filho de mim. Porque eu prezo por educação, que não é a prioridade do Pedro, né? A gente sabe disso, né? Ele fala a nossa língua errada, ele fala inglês errado, enfim, ele não lê, ele não prioriza isso, ele prioriza a vida irada e a curtição, que nem acho que tá errado, porque a gente não sabe até quando a gente vai viver. Porém, priorizar a educação me foi passado quando eu era pequena pelo meu pai e pela minha mãe, e eu sigo me achando uma boa mãe porque priorizo isso. Pedro já quis tirar Dom da escola algumas vezes porque acha que o homeschooling é muito fácil, é só colocar a criança na frente do computador, a criança tem a aula e ela que se vira com tudo. É isso que ele acha que é homeschooling, tá? E ele já tentou algumas vezes, várias, e eu bato o pé. Então, estou dividindo aqui com vocês a nova situação. Vamos ver como vai ser que essa advogada vai me procurar aqui em Portugal, como vai ser o trâmite de querer tirar a guarda das crianças para mim, porque assim, ele tinha guarda alternada comigo, não é porque ele ama muito as crianças, tá? Porque isso é papo de pai. Ele fazia isso porque não queria me dar dinheiro, né? Porque quando a guarda é alternada, é 15 dias comigo, 15 dias com você, ou uma semana cada um, e cada um paga o tempo que as crianças estão junto. No fato da guarda ser compartilhada, significa que nós dividimos a educação, porém ele tem que me pagar um valor de pensão alimentícia porque sou eu que cuido dos meus filhos. E é claro que ele, porque tá bravinho comigo, como quase a grande maioria dos pais, quer segurar o dinheiro. A questão é a seguinte, graças a Deus, precisar de dinheiro eu não preciso, né? Tanto é que eu paguei todas as minhas contas, no caso as nossas, né? Quando eu era casada com o Pedro, ele só pagava o aluguel da casa e eu pagava todo o resto, pediatra, saúde, comida, motorista, carro, escola, tudo mesmo. E ele agora vai querer brincar de gata e rato por causa de dinheiro, o que eu acho lamentável. Quem perde são os meus filhos, porque vão assistir isso, vão ficar tristes, porque é uma briga entre o pai e a mãe, mas eu já disse, eu não dou mais cartaz pro Pedro, eu não corto mais na minha carne. Os filhos vão saber mesmo que tipo de pai que tem, que aliás vocês estão aí assistindo, né? Ele faz drama falando que eu fui ligar pra ele num momento que ele tava triste, mas quando eu falei, Pedro, por que você vai levar as crianças? Ela é mãe de primeira viagem, não é fácil você chegar em casa com um primeiro filho. E ele nada. Depois, quando eu soube da condição da criança, eu falei, você é louco, cara, vai ser um momento difícil, de estresse. Não, tá tudo ótimo, a vida é irada, tá tudo bem. E segue os meus filhos aí com os amigos dele. Claro, ele e ela tem que estar lá na maternidade, porque existe uma prioridade nesse momento. E não são os meus 3 filhos. É a recém-nascida que tem suas condições de saúde. Mas, enfim, acho que só eu enxergo isso e vocês que me acompanham, né? Ele lá com a banda dele toda acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? Vamos celebrar, afinal de contas estamos vivos. Então é isso. Paralelo a isso, eu também vou fazer uma pesquisinha para ver quais são os patrocinadores do Pedro. Eu só conheço a Red Bull. Acho que ele fechou com a Corona também, apesar de eles estarem tomando champanhe na festa de Réveillon, né? Eu vou dar uma pesquisada e vou fazer vídeos para os patrocinadores, para ver se é esse tipo de imagem que eles querem atrelados, porque é o seguinte, o Brasil é feito de mãe solo. E eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio do meu lado. Eu tenho os meus pais que estão aqui, que vão ficar com os meus filhos quando eu for trabalhar em fevereiro no Brasil. Tenho, graças a Deus, 2 trabalhos e muitos médicos para visitar, além de ter as minhas férias, que já estavam marcadas. Mas é claro que ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Eu não posso fazer o que eu preciso e o que eu quero da minha. Então, a gente vai ter que ver isso direito, né? Porque é muito triste.
Eu represento as mães solos, as corajosas e que, graças a Deus, têm condições e voz para estar aqui contando todo esse trelelê para vocês, mas a maioria das pessoas não tem essas condições, essa força e essa potência que eu tenho. Mas é isso, a culpa não é dos meus filhos, quem escolheu mal e porcamente o pai fui eu, apesar dos meus filhos serem maravilhosos e terem muita saúde, graças a Deus, e eu sou muito abençoada e grata por isso. Mas eu vou ter que dar uma questionada. Porque não é bacana, né, gente? Não é bacana. Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho. É levantar e criar. Tá aí o Marcos Mignon dizendo que a gente não tem que ser amigo de filho. Tem que ser amigo, mas não pode ser o melhor amigo da sala de aula, né? Que tem que saber dizer não, que tem que dar limite, que não pode introduzir sexualidade, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Vamos ver como vai ser aqui, né, a sequência desses episódios da nossa novela. E pode ser que eu, apesar de ser brasileira, também esteja abrindo aqui um precedente para muita discussão importante e relevante acontecer aqui em Portugal. Porque esse negócio da mulher não ser valorizada e não ter os seus direitos garantidos era uma coisa que já precisava ter sido revista aqui em Portugal. Mas ainda não foi. Cheguei. Estou aqui há 4 anos e acho que essa vai ser uma bandeira minha também aqui em Portugal, tá bom? Se vocês quiserem deixar aí os comentários a respeito, fiquem à vontade. Óbvio que os ignorantes e os que passam pano para machista serão bloqueados e retirados e seguimos na luta das pessoas responsáveis, coerentes e que sabem o que realmente significa educar alguém. Tá bom, galera? Um beijo e eu vou dividindo com vocês as coisas. Agora vamos observar o outro lado da história. O que é que Pedro Scooby fala sobre o que está acontecendo? Vamos conferir na rede social dele. É isso aí, pessoal. Pedro Scooby usa sua rede social para poder falar o que ele pensa sobre tudo o que está acontecendo. Ele coloca nos seus stories, diante de tudo que vem acontecendo, de todos os ataques que venho recebendo, achei importante fazer esse post para esclarecer essas questões e não permitir que mais inverdade seja replicada sobre mim e minha vida com meus filhos. Sigo querendo resolver de forma legal e amigável. Pensão. Aí ele começa a explicar sobre a pensão, falar sobre as responsabilidades dele, que ele sempre coloca isso em dia. Ele começa a deixar isso bem claro nos seus stories. Depois ele começa a mostrar vários prints que fala como Luana Piovani mentiu em algumas palavras que ela usou. Então ele coloca aqui os prints de algumas conversas para falar a justificativa dele. Então ele segue com os prints, colocando sobre o que ele pensa sobre o assunto. O interessante é que tanto ele como a esposa dele deixaram de seguir Luana Piovani depois de ter a sua vida exposta, né? E prejudicando também a sua carreira. Então, o Pedro Scooby faz várias coisas, fala sobre a questão dela dizer que é mãe solo. Ele diz: eu sempre exerci as minhas funções como pai. Nossa guarda é compartilhada e muitas vezes as crianças acabam ficando até mais tempo comigo. Não faz sentido a mãe dele se dizer que é mãe solo. Então ele rebate todas as palavras que ela usa contra ele. E fica essa guerra, né, que acaba não tendo um sentido, porque expondo a vida, a confusão só aumenta cada vez mais. A rede social realmente se tornou uma morada na vida das pessoas. É incrível como muita gente usa a rede social para falar o que pensa, né, para ofender pessoas ou para expor a sua própria vida. Isso é questão de escolha. Gente, a rede social é um campo minado. E eu fico impressionado como Luana Piovani, sendo uma mulher tão inteligente, ela usa a rede social para expor sua vida dessa forma. Claro que ela, como artista, ela encontrou um mecanismo para poder gerar engajamento, para poder continuar em evidência,
Vocês sabem que quando o Pedro Scooby estava no Big Brother, ela conseguiu fechar comerciais nacionais de milhões, até comerciais internacionais. Ela deu mais audiência do que o próprio Pedro Scooby dentro do Big Brother fora. Ela faturou muito com isso. Então ela é uma mulher inteligente. Ela usa a rede social para poder se destacar. Diante disso, o que nós precisamos? O que a gente precisa observar é que quando a gente propõe a expor a nossa vida em rede social, a gente também está sujeito a que as pessoas falem o que elas pensam, o que elas querem. Isso corre um risco muito grande de perder a sua paz. Tem gente que fica copiando, né? Acaba vendo alguém fazendo, quer fazer também e acaba se dando mal. O tempo mudou. As pessoas passaram a não olhar mais nos olhos, a não resolver suas questões de forma pessoal, querem tornar tudo público, em busca do sucesso, da fama. Esses valores estão sendo perdidos porque estão sendo trocados por uma vida virtual. Diante de qualquer situação, é tempo da gente abrir mão, sabe, de tudo que rola para poder refletir sobre a nossa própria vida. Quais são os valores que eu acredito? O que é que eu defendo e, de fato, como eu vou resolver as minhas questões. A vida é questão de escolha, cada um escolhe da forma que vai resolver seus conflitos. Na minha opinião, a rede social não é o melhor caminho para você estar expondo a sua vida pessoal e estar também falando sempre o que você acredita. É tempo da gente refletir. E se tem um problema que está acontecendo na sua vida, procura a raiz do problema, olhe nos olhos, fale o que pensa e tente resolver as suas questões. O que me deixa triste é que Luana não está pensando nos filhos, que acabam distorcendo a imagem que eles estão construindo do pai, e isso mais tarde vai trazer sérios problemas. Essa é a minha opinião. E qual é a sua? Comente aqui embaixo, que vai ser uma alegria para mim estar conversando com você, falando sobre o que pensa, o que acha e discutindo sobre como a gente pode seguir as nossas vidas. Conheça mais sobre o meu trabalho vendo os meus vídeos aqui no meu canal do YouTube. E até a próxima. Tchau, tchau.